Oi galerinha, oi pessoal, tudo bom? Boa tarde. A gente grava à tarde, aí fala boa tarde, depois vocês vêm de manhã, mas né, são coisas da tecnologia. Vamos lá então para a nossa segunda semana de aula, né, para a nossa segunda atividade, certo? Na semana passada nós falamos sobre o subsistema ecológico, não é isso? E agora, essa semana, eu vou falar com vocês então sobre o subsistema econômico, tá? Aí, na semana que vem, provavelmente eu faço uma pausa, faço uma atividadezinha um pouco diferenciada e depois nós vamos discutir os outros dois subsistemas, tá certo? Aí vamos trabalhando assim e vamos conversando, tá? Espero que vocês não tenham tido dificuldades para fazer os exercícios da semana passada e espero que também não tenham dificuldades para fazer o questionário dessa semana, tá? Vai ter um questionário parecido com o da semana passada, nos mesmos moldes ali. Espero que agora vocês já estejam mais ambientados e mais estruturados em cima disso, certo? Vamos lá então. O subsistema econômico, galera, ele é bem difícil, assim, bem amplo, né? E eu vou procurar falar com vocês da parte mais importante, não é da parte mais importante, mas da parte mais próxima da realidade de vocês, tá? Eu digo sempre que o Sistura é uma matéria complexa, e que se vocês forem fazer uma faculdade de turismo, aí sim vocês vão ter a oportunidade de estudá-lo com mais ênfase, né, com mais profundidade, tá? Aqui no curso técnico a gente quer dar para vocês a noção geral, a noção mais ampla, né, mais superficial, eu diria, para que vocês tenham noção de como é que funciona o subsistema, de qual é a importância dos subsistemas e do sistema turístico como um todo, né? Mas estudar detalhadamente, fazer exercícios, essa coisa toda, vai ser objeto só da graduação daí, só se vocês forem mesmo para a faculdade de turismo, certo? Eu fiz aqui algumas anotações sobre o que eu quero comentar com vocês hoje, por isso que eu olho aqui para baixo para minha colinha. Vamos lá. Primeiro é importante a gente dizer que o turismo é uma atividade capitalista, né? É uma atividade voltada ao sistema capitalista. E por que isso é importante falar? Porque é importante que a gente tenha clareza de que ninguém faz, ninguém oferece os serviços turísticos por caridade, nem por boa vontade, nem por gentileza somente, né? Pode até ter esses aspectos e essas intenções também, mas o objetivo principal da atividade turística é o lucro, é você gerar riqueza, você gerar valores que vão, consequentemente, gerar também o desenvolvimento de uma região, gerar empregos, gerar renda, gerar trabalho, enfim, né? Então a gente precisa ter claro isso, tá? O Mário Beni até faz uma observação sobre isso no começo do capítulo, e ele fala que existiram outros sistemas econômicos no mundo, que houve uma discussão sobre o sistema, né, socialista, etc. e tal, mas que o turismo vai se desenvolver maciçamente e vai ter uma característica muito forte capitalista, né? Mesmo em países como a China ou em países como Cuba, por exemplo, que são países que até hoje resistem, né, a esse capitalismo de forma desenfreada, a atividade capitalista de toda forma e tal. Se você for visitar um país desses, né, e se você for, por exemplo, escolher Cuba, que é um destino turístico muito importante hoje pelas praias, né, porque fica ali no Mar do Caribe, essa coisa toda, você vai ver que o sistema de governo de lá meio que fechou os olhos, meio que deu uma disfarçada e permitiu a entrada lá em Cuba de grandes empresas hoteleiras, de grandes meios de produção capitalistas, né, que a gente fala, ou seja, de grandes empresas e grandes redes internacionais de hotel, porque senão não ia ter qualidade para atrair os turistas, não ia ter condições de atrair os turistas do mundo inteiro. Até porque você, mesmo que você tivesse toda a qualidade do mundo, você não teria divulgação, você não teria uma série de outras coisas, né? Então, o turismo e o capitalismo eles estão necessariamente interligados, certo? E uma outra característica que o Benny faz ainda nessa primeira visão mais geral, assim,
é de que nos países em desenvolvimento, ou nos países subdesenvolvidos, chame como você preferir, né, o setor de serviços é um setor muito importante para a atividade econômica. Porque, segundo ele, quando as pessoas saíram do campo e foram para a cidade, nesses países subdesenvolvidos, o setor de comércio, de serviços, ele foi muito importante na geração de empregos, né? Como esses países não são tão industrializados, não são tão voltados a outros tipos de atividades econômicas, sobrou essa questão dos serviços para gerar emprego e gerar renda, certo? E por que isso é importante para a gente? Porque o Brasil está nessa lista dos países subdesenvolvidos ou em eterno desenvolvimento, né? E por isso hoje grande parte dos empregos que o Brasil gera são empregos no setor de serviços, né? Esses serviços não são só turísticos, né? Mas são serviços. Então, por exemplo, notícia fresquinha, né? Notícia de hoje, do dia que eu estou gravando esse vídeo, uma grande rede aí de lojas vai suspender o contrato com mais de 10 mil trabalhadores. Né? Por quê? Porque nós estamos agora na pandemia, as pessoas não vendem, e aí como não vendem, não tem como manter, pelo menos é isso que as empresas dizem, não tem como manter os empregos, certo? Vão suspender os contratos. Ou seja, essas empresas que vendem produtos, elas também são o setor de serviços, certo? E elas geram muitos empregos. Você vê uma rede só, já gera milhares e milhares de empregos, né? Então, essa é uma característica importante, por quê? Porque para o brasileiro que vive dos serviços, a atividade turística é um serviço muito importante, tá? Então é essa relação que é importante que vocês façam, né? O turismo move-se na esfera do econômico, ou seja, a conjuntura econômica é condição para o desenvolvimento do turismo. E aqui também é fácil da gente entender o que a gente está querendo dizer. Se a economia como um todo vai bem, o turismo também se desenvolve mais fácil. E se a economia como um todo vai mal, o turismo também tem suas dificuldades, né? A gente vive isso muito facilmente, entende isso muito facilmente ali em Bombinhas, porque as temporadas são boas ou são ruins dependendo da situação econômica que o nosso país e que os nossos países vizinhos vivem, né? Agora, por exemplo, nós tivemos o problema da crise da Argentina e os turistas simplesmente não vieram, né? Os argentinos não vieram como vinham em anos anteriores. Então, é essa relação também que ele faz, que é importante. O turismo, ele move-se na esfera do econômico, ou seja, enquanto a atividade econômica vai bem, o turismo também vai bem. Quando a atividade econômica como um todo de um país vai mal, o turismo também enfrenta problemas, né? E, por outro lado, o turismo também gera desenvolvimento. Então, quando você consegue, e ali em Bombinhas também é fácil da gente entender isso, quando a gente consegue que a atividade turística se desenvolva de forma positiva, de forma crescente, de forma animadora, você vai gerando também desenvolvimento numa série de outras atividades, né? Você vai bem no turismo, você vai bem na construção civil, você vai bem na construção civil e no turismo, você vai bem no setor de comércio, de lojas, de varejo, enfim. As pessoas começam a comprar mais vários outros produtos porque elas estão empregadas num setor turístico e isso gera renda para elas, elas também precisam consumir e essa cadeia produtiva vai gerando bastante desenvolvimento, né? Então, você percebe como é mesmo aquela questão que eu falo sempre para vocês do sistema, né? Se a atividade econômica vai bem, o turismo indo bem vai gerar desenvolvimento e vai gerar novos consumos, esses novos consumos vão fazer com que a atividade econômica vá melhor, e aí mais gente vai viajar, e aí o turismo também vai melhor, e tudo vai indo numa crescente. Se a gente tem um problema econômico, essa cadeia também anda no sentido oposto, ou seja, se a atividade econômica também começa a ter problemas, o turismo começa a se reduzir, o turismo reduzindo, as pessoas também vão deixando de gastar
porque vão ficando com medo de perder o emprego, e aí também não investem mais tanto, e isso também gera impactos ruins na atividade econômica, e a bola de neve também vai sendo criada no sentido inverso, certo? Muito bem. Aí, a última questãozinha que eu quero trabalhar aqui com vocês hoje diz respeito à renda que pode ser atribuída ao turismo, né? Então, tem um quadrinho aqui que eu vou publicar para vocês. Eu estou aqui de novo, né, com a minha bíbliazinha na mão. Tem um quadrinho aqui que eu vou publicar para vocês também. Vou escanear e vou colocar para vocês lá no sistema, para vocês terem acesso. Mas eu vou ler aqui para vocês rapidamente, porque são 4 tópicos que, segundo o Beni, são as rendas, as diferentes rendas que o turismo gera, tá? Então, o primeiro seria o valor acumulado ou renda das atividades ou dos ramos produtivos que são plenamente de turismo, ou seja, todas aquelas rendas geradas diretamente por empresas turísticas, né? A hotelaria, os equipamentos complementares, o Beto Carreiro, por exemplo, os restaurantes, as agências de viagens, as operadoras de turismo, né? Isso é renda acumulada diretamente das atividades do ramo turístico, certo? Outro é o valor acumulado ou renda das atividades ou dos ramos produtivos que prestam parcialmente e não de maneira permanente serviços turísticos. E aí ele coloca empresas de transporte, bancos, estabelecimentos comerciais, de espetáculos e outros. Então aqui ele faz essa diferenciação que é importante, até a diferenciação que eu faço com vocês também em sala, dizendo que nem tudo que o turista frequenta é atividade turística, né? Então os bancos, os transportes, porque a atividade turística mexe com o transporte? Mexe. Mas, por exemplo, o transporte urbano de uma cidade, ele não é atingido só pelo turismo. Ele é atingido pelos trabalhadores que vão para cima e para baixo, pelos estudantes que vão para cima e para baixo, pelas pessoas que moram na cidade, tudo isso. Então o turismo também influencia, mas não é a única atividade a influenciar esses transportes, né? Nem os bancos, nem os estabelecimentos comerciais e etc e tal, certo? Aí o terceiro, valor acumulado ou renda de setores industriais, agrícolas ou de serviços com repercussão direta e indireta pela ação do crescimento do turismo, né? Então eu estava falando para vocês, aqui ele dá os exemplos, construção, alimentação, comunicações, obras de infraestrutura, indústria em geral e etc. Então, essas aqui são as atividades que são ligadas direta e principalmente indiretamente à atividade do turismo, né? Eu falo sempre para vocês que o seu Zé do Alface, ele é uma atividade indiretamente ligada à atividade turística. Por quê? Porque tem a ver com agricultura, lá no cantinho dele é uma hortinha, etc e tal. Só que se ele vende alface para os mercados aqui da nossa região, no verão ele é influenciado pelo turismo, porque tem muito turista, ele precisa produzir mais alface para vender mais alface para o mercado vender para os turistas, né? Então, acaba sendo atingido mesmo que indiretamente pela atividade turística, certo? E o último tópico ele coloca aqui salários, juros, lucros e aluguel conforme os demais fatores empregados. Então, são os resultados, né, da mão de obra que é beneficiada pela indústria do turismo, certo? Então, quando você tem, por exemplo, vamos supor que o seu Zé da Alface alugue aquele sítio para plantar alface, ele não é dono da área, né? Então, esse aluguel que ele vai pagar para o dono da terra é indiretamente influenciado pela atividade econômica, porque se o seu Zé da Alface não conseguir plantar alface para o mercado, se o mercado não tiver turista para consumir, etc e tal, você percebe a cadeia sendo atingida, né? Então, como vocês podem ver, a atividade econômica do turismo, ela é extremamente importante para um monte de setores que a gente nem às vezes consegue lembrar, né?
Eu falo para vocês, falei outro dia dos lençóis, né? Falei em sala de aula, dos pneus, enfim, se a gente começa a viajar na maionese, a gente vai ver quantas atividades são indiretamente atingidas pelo desenvolvimento do turismo, né? E isso também faz com que a gente fique preocupado e comece a acompanhar agora as notícias, porque com a pandemia do jeito que está tomando esse tamanho grave que está tomando, vocês imaginem os impactos negativos que tudo isso vai ter, né? Porque o turismo está praticamente cancelado no mundo inteiro, é uma atividade parada no mundo inteiro, e aí imaginem o efeito cascata disso em todas as demais atividades que certamente vão ser atingidas e que vão ser prejudicadas também por essa mudança na situação do país, do mundo, né? Que não foi criada por ninguém especificamente, mas que vai atingir o mundo inteiro em maior ou menor escala, certo? Eu vou então postar para vocês esse material no Classroom, como eu fiz semana passada. Vai ter um questionário da mesma forma que teve semana passada. E aí, para a semana 3, a gente vai ter uma atividade diferenciada, então. Tá bom? Qualquer coisa, mandem mensagem, comuniquem-se comigo aí pelo WhatsApp, pelo Classroom. Nós vamos conversando e vamos mantendo contato. Beleza, galerinha? Um abraço e outra boa semana para vocês aí. Tchau, tchau.